Bom dia a todos vocês, pedindo ao Divino Mestre que nos abençoe, que nos direcione e que nos dê um dia maravilhoso na sua graça, pedindo a sua sabedoria para entendermos e explicarmos a palavra de Deus, bem como aplicá-la em nossas vidas. Amém. Antes de começar, eu quero pedir perdão a vocês por ter falhado com o vídeo de quinta-feira. É que a minha vida tem estado muito tumultuada devido ao trabalho, devido aos meus afazeres, devido à igreja Vida Boa e tudo mais. E às vezes eu simplesmente preciso de algum tempo para resolver assuntos extras que aparecem, me perdoem. Mas hoje, voltando com Apocalipse, continuando, capítulo 7, versículos de 9 a 17, e o título é As vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. O sangue é vermelho. Se a gente colocar um tecido no sangue, vai ser muito difícil de alvejar, não é? Isso aí eu tirei da Bíblia, as vestes das pessoas santas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Você tem uma ideia como é que isso pode acontecer? Vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu retornarei com as explicações. Leitura de Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 17. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nessa parte, João vai continuar fazendo a descrição daquilo que ele estava vendo ali quando ele estava diante do trono de Deus. E ele vai dizer que estava diante dele uma grande multidão que ninguém poderia contar, com nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro. Trono do Cordeiro, trono de Jesus Cristo, trono de Deus. Isso significa que havia uma mistura de gente de todas as raças, de todas as tribos, quer dizer, de todo o mundo ali. E vai dizer que com vestes brancas segurando palmas.
As vestes brancas significa santificação, é simbólico. E as palmas estão ligadas a festividades, ao momento de celebração, de comemoração. Então, eles estavam ali diante do Cordeiro, celebrando a nossa salvação. Por que é que a gente tem que glorificar a Deus, nosso Pai? Pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua vontade de nos salvar. E a vontade é tão grande que Deus, nosso Pai, enviou seu único Filho para aqui na terra derramar o seu sangue por todos nós. Gente, por favor, vamos inscrever no nosso canal para receber todos os outros vídeos. Curta, comente, compartilhe. Deus lhe pague. E eu estou falando isso baseado naquilo que está escrito em Levítico. No primeiro dia, recolheram galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros que crescem junto dos riachos. Celebrem com alegria diante do Senhor, seu Deus, por 7 dias. E João 12:13 também fala sobre isso. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Isso aí eles fizeram na entrada de Jesus em Jerusalém, quando eles imaginavam que Jesus era um outro tipo de Deus que eles esperavam. Aquele Deus queria chegar, renovar Israel, colocando a igreja local na sua glória, fazendo as coisas que eles achavam que era justiça. Mas Jesus provou ser totalmente o oposto, nós já vimos essa história. Mas a entrada de Jesus foi uma celebração para esse povo. E aí a decepção deles começou. Quando Jesus começou a expulsar os vendilhões do templo, nós conhecemos essa história, não é? Pois é, mas por aí vocês veem que as palmas estão ligadas à celebração. E eles clamavam em voz alta que a salvação pertence ao nosso Deus. Isso é algo que nenhum de nós pode duvidar. Porque nós podemos sim viver no pecado, nós podemos sim viver na desobediência, mas nós não seremos salvos. Nós apenas seremos salvos se nós acreditarmos em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não conseguimos salvar. E esse foi o erro das igrejas de Jerusalém quando Jesus entrou em Jerusalém e depois foi revelando qual era a boa nova que ele tinha vindo para pregar. Então Jesus se tornou uma decepção. Por que Jesus se tornou uma decepção? Porque Jesus estava contra muita opressão que estava acontecendo dentro da própria igreja, dentro da sociedade. E Jesus trouxe uma boa nova de justiça, de igualdade, de amor, de paz para todos, sem discriminação de raças, de povos e tudo mais. Versículo 11 vai falar quem que estava ali ao redor do trono e vai falar dos anjos, que nós sabemos quem são, os anciãos, que são os redimidos. Nós vimos bem no começo sobre os 24 anciãos e os seres viventes, que são os querubins, e que todos estavam ali adorando a Deus. O papel de todos os redimidos é adorar a Deus e nada mais. É agradecer, é ter um coração grato, é ser parte de toda aquela glória, daquela imensidão maravilhosa dos céus. E a gente vê que lá a vida prova ser totalmente diferente. Aqui na terra, bem poucos querem glorificar a Deus.
o que é que essa pessoa está todos os dias glorificando a Deus. Por quê? Porque eles não têm conhecimento daquilo que a gente é suposto fazer quando um dia a gente for do outro lado. A gente tem que viver uma vida de glorificação, uma vida de total comunhão com Deus na sua glória. E aí, versículo 12 também vai repetir aquilo que nós já estudamos, que é sobre o caráter de Deus. Eles vão glorificar Deus, exaltando o seu caráter. Como nós estudamos em Apocalipse 5:12, que está aí na tela para vocês, é basicamente a mesma coisa deste versículo. E está exaltando esse caráter de Deus, que é poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Um dos anciãos vai perguntar para João: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? E João vai dizer que ele, o ancião, é quem sabe e que poderia responder. E o ancião vai responder que são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro está diretamente ligado com aquilo que se fazia nos tabernáculos muito antes de Jesus vir aqui na terra. Eles matavam o cordeiro e daí tiravam o sangue, e com esse sangue eles decontaminavam todo o tabernáculo, as suas portas e tudo mais. E isso foi feito até que Jesus veio e ele foi o Cordeiro. Ele derramou o sangue e nos livrou de todo o pecado original. Mas antes disso, a única maneira de fazer a decontaminação do tabernáculo era através do sangue do Cordeiro. Então, agora, nós, depois que fomos libertados por nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que estar conectado com Ele. A gente tem que mostrar que a gente reconhece esse sacrifício. E a gente só mostra a Jesus que a gente realmente reconhece esse sacrifício vivendo de acordo com a sua palavra. Porque se a gente está fazendo pecado, mas pecado, a gente está errando, a gente está feliz no pecado, significa que a gente está do lado do Satanás, não do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não está reconhecendo tudo isso que Ele fez. Então, a nossa roupa, ela não vai ser alvejada no sangue do Cordeiro de jeito nenhum, porque alvejar a nossa roupa no sangue do Cordeiro é glorificá-lo eternamente por tudo que Ele fez por nós. E fazer o possível, gente, para ser igual a Ele. Agora, eu reconheço que ninguém neste mundo pode ser 100% igual a nosso Senhor Jesus Cristo, não. A gente não pode, gente. A gente, por mais que a gente se esforce, a gente está no meio de tantas forças malignas, de tantos interesses, de tanta coisa que a gente tem que fazer para sobreviver. Eu reconheço que nós, na nossa natureza pecaminosa, é quase impossível de fazer isso, quase, porque Jesus venceu o mundo. E nós, para vencermos o mundo, não podemos vencer sem nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, gente. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a graça de viver no livre-arbítrio e ainda ter a chance de confessar os nossos pecados a Ele, arrepender, parar de pecar, mudar de vida, ter uma vida transformada. Então, todas as vezes que a gente pede perdão, que a gente embranquece as nossas vestes no sangue do Cordeiro, quer dizer que a gente está renunciando todo o pecado. O que é que significa isso, gente? A gente está santificando mais e mais.
Agora, ninguém pode santificar sozinho sem a graça do Pai. Não, nós precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo estar nos renovando todos os dias, nos dando essa graça, essa capacidade. É Ele que nos capacita para que a gente, através dele, vá para o Pai. Só Ele, gente, nosso Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Vou ler com vocês aí o que Tito está nos dizendo. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, versículos 12 e 13. Quando nós falamos de sangue do Cordeiro, nós estamos falando de todo o tormento que nosso Senhor Jesus Cristo passou na cruz para nos libertar dos pecados. E daí Tito está explicando muito bem que nós devemos abandonar o estilo de vida ímpio. Isso é uma explicação sem preço para nós. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. E a gente vai vivendo uma vida renovada, aguardando até o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo vier. Se a gente morrer antes desse grande dia, não é em vão, porque o nosso galardão já foi conquistado. E se nós conquistamos, o nosso nome já vai estar no livro da vida. Então, quando Jesus voltar, nós seremos da mesma forma levados para Ele. Apocalipse 1:5, que nós já estudamos, está falando exatamente isso. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Aí os redimidos vão estar o tempo todo diante do trono de Deus, os servindo. Aí, a certo ponto, vai dizer que esse que está sentado no trono de Deus, que é o Cordeiro, que é Deus, né? Ele estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que significa isso? Olha, gente, eu estava falando do tabernáculo de antigamente, que precisava de matar o cordeiro para desinfetar o tabernáculo. Com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte no lugar do cordeiro, não precisa mais do cordeiro. Por quê? Porque Jesus é o tabernáculo. Se a gente estudar Ezequiel de 40 a 48, se não me engano, capítulos de 40 a 48, Ezequiel recebeu uma profecia falando que nesse período Deus vai estabelecer o seu trono aqui na terra. Então, para mim, quando ele fala que vai estender o seu tabernáculo sobre os redimidos, significa que os redimidos, salvos durante o período da grande tribulação, estarão em volta do trono que está sendo implantado aqui na terra. E todas as pessoas redimidas vão para lá. Mas essas pessoas não serão afetadas com todo o cataclisma, o fogo, os tormentos, tudo o que está acontecendo aqui na terra. Por quê? Porque o tabernáculo de Deus está sobre eles. Quer dizer, eles estão sob proteção direta de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, não é? Isso é muito lindo, porque quem está com Deus está completamente abrigado. Satanás não tem poder sobre ele. As forças destruidoras do julgamento de Deus, mandado pelo próprio Deus sobre a terra, não os vai atingir. Por quê? Porque eles não merecem. Eles estão com Deus. Eles embranqueceram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quer dizer que existe uma junção total. Ninguém mais
conseguiu trazer santificação a ninguém a não ser o Cordeiro. Então, as nossas vestes têm que ser alvejadas através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em templo, nós temos que reconhecer que o templo verdadeiro e puro, esteja ele aqui na terra ou no céu, é o próprio Deus na sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe nada de negativo ali, porque eles são o templo. Então, se nós lermos Apocalipse 21, 22, está dizendo: não vi tempo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Vocês entenderam? Então, o templo de Deus não tem contaminação. Está sob total proteção de Deus. E a proteção de Deus é uma proteção que ninguém pode ir contra, porque por causa das três pessoas que traz um perfeito balanceamento. Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas em uma só. Imagina a força contra todo o mal. E lembrem-se de uma coisa, o mal que existe aqui na Terra é um tipo de mal causado por filhos de Deus que se rebelaram contra ele, se tornaram forças satânicas, não é? Então, essas forças não têm poder nenhum diante do trono de Deus. Deus, como os criou, pode eliminá-los facilmente. Não tenham dúvida disso. Esse versículo final, para mim, ele é simplesmente fenomenal. Ele é maravilhoso. Não tenho palavras para descrever, porque nessa glorificação ao nosso Senhor Jesus Cristo será feita num jogo de palavras, de nomes, de denominações dadas a Ele através das palavras que estão dentro da própria Escritura. Veja que as pessoas ali diante do trono de Deus, elas continuam usando a palavra de Deus lá. E isso é prova disso. Então, está falando, por exemplo, que o Cordeiro está no centro do trono e será o seu pastor. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, ele é o nosso bom pastor. Tudo isso faz parte da palavra e eu vou ler em seguida para vocês. E depois guiará as fontes de água viva. O Cordeiro, que é Jesus Cristo, também é chamado de água viva. Quem o segue, quem o aceita, quem faz a sua vontade nunca terá sede. Está escrito na palavra. E também Deus enxugará os seus olhos de toda lágrima. Não é verdade que está na palavra que Jesus Cristo, ele é o Consolador prometido? Sim. João 7,39. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele creem. Naquela ocasião, Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando é que o Espírito Santo desceu sobre nós? Depois da ressuscitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quando o Espírito Santo primeiramente desceu sobre os apóstolos. E daí, com o batismo através de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, somos batizados. Por quê? Porque nós recebemos a graça do Espírito Santo em nós. E esse Espírito Santo é a própria água viva, nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura de João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Quer dizer que ele é o Cordeiro, ele é o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas pelo nome. João 1, 29. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio Jesus Cristo. E daí, para encerrar
Isaías 9:6. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então, para terminar, unam-se a mim, vamos glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer pelo sangue derramado em nosso favor, pedir-lhe que não nos abandone, que esteja sempre conosco, seja paciente conosco e nos redirecione sempre que estivermos prestes a pecar. Obrigada, Senhor. Abençoe-nos para permanecer sempre no seu caminho, no seu amor e paz. Amém. Gente, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada pela sua participação, pelos joinhas, que Jesus te abençoe, que Jesus ponha luz nos seus caminhos, vida abundante para você. Amém.